Olá, pessoal, dando seguimento aos nossos casos curtos. Vamos voltar para um paciente diabético, uma mulher diabética, na realidade. O foco do caso de hoje está na questão da albuminúria e do uso da fenilrenona, uma droga relativamente nova para a maioria das pessoas, mas que eu achei interessante trazer uma questão prática de indicação e de ajuste da fenilrenona. Então, direto ao que interessa, uma paciente de 72 anos com histórico de diabetes tipo 2 há 20 anos, chegou na minha consulta em uso regular de glimepirida, metformina, 850 duas vezes, simvaco-ezetimibe, losartana, atenolol e melodipina. Estava hipertensa na consulta. No exame físico, ela tinha uns sinais já de neuropatia periférica, mas com monofilamento normal. Nem coloquei aqui porque o foco não é neuropatia. Mas como ela não levou o exame, eu fiz a glicemia capilar, que estava 213. Eu tinha MC um pouquinho acima, um sobrepeso leve. E o que eu fiz nessa consulta, apesar de não ter exame, mas tendo a glicemia capilar, eu aumentei a dose da glimepirida dela para 4. Mantive, não comecei outras coisas, até ver o resultado do exame. E aumentei a losartana, por conta dessa hipertensão, para 100 miligramas dia. Eu pedi para ela fazer o exame, dar um intervalinho para fazer o exame, não fazer imediatamente, porque ela estava com a glicemia aumentada, ela tinha aparelho de glicemia capilar. Eu falei: espera um tempo, depois você faz o exame. Foi o que ela fez. Ela fez, agora não lembro se foram 2 ou 3 meses, ela repetiu o exame, ou na realidade trouxe o exame, e tinha uma glicemia de 116, uma glicada de 5,9 e já mostrava uma albuminúria que a gente antigamente falava macroalbuminúria, hoje em dia se chama severamente elevada. Aparentemente o controle glicêmico dela ficou bom, a pressão dela estabilizou. Nessa consulta que ela foi levar o exame, a pressão já estava normal. E quando ela tinha vindo com essa albuminúria, o cardiologista começou a fenilrenona, 10 miligramas. Então ela já veio, ele viu esse exame, começou a fenilrenona. Eu reavaliei ela, a pressão estava legal, o exame estava bom. Falei: vamos combinar, vamos repetir esse exame, ver para quanto que foi. E ele já tinha solicitado para ver comigo a questão de começar inibidor de SLT2. Com o intervalo, ela retornou com uma albuminúria um pouco menor, mas aí só com a fenilrenona, caiu de 469 miligramas por grama de creatinina para 433, reduziu absoluto 36,7%. Continuava com a glicada ok, abaixo de 6,5, a glicemia de jejum boa, a creatinina dela é boa, ela mantém a taxa de filtração glomerular bem tranquila, o potássio também ok. E aí a gente trouxe aqui para a gente analisar o estudo Fígaro, né, do Dr. Pitt, que demonstrou benefício cardiovascular e renal da fenilrenona em paciente com doença renal. Não vou dizer doença renal, não deixa de ser doença renal pelo diabetes, não gosto de falar de doença renal crônica para quem tem uma creatinina de 0,8, 0,9, com redução de 13% de desfecho cardiovascular composto. Então, o que é esse estudo? Na realidade, a diferença do Fidelio, que é o outro estudo, ele englobou pacientes com uma taxa de filtração glomerular um pouco mais ampla, pegou o paciente com estágio 1 e 2 de disfunção renal. Fidelio pegou o paciente com disfunção renal um pouco mais grave, então essa paciente se encaixa nesse perfil, até uma taxa de filtração 79, quando eu calculei. E esse estudo foi isso, ele pegou aí mais de 7.000 pacientes, DM2 com disfunção renal, uma faixa maior de disfunção, englobando pacientes de estágio 1 e estágio 2, e mostrou aí 13% de desfecho primário composto, morte cardiovascular e AIME fatal e AVC, e internação por insuficiência cardíaca. O benefício mais pronunciado foi a redução da insuficiência cardíaca, com redução de quase 30%, e a albuminúria também reduziu significativamente, em 32%. Então, mostrando que nesse perfil parecido com o dessa paciente, efetivamente a fenilrenona é uma ótima opção, né? Não só para reduzir a albuminúria, como reduzir desfecho cardiovascular, né? E eu não tive como não mostrar o Bertrand Pitt, que é o cara que eu gosto muito, adoro esse senhorzinho, vovozinho já. Por quê? Porque ele é o mesmo do estudo lá de 99, do pessoal que usa aldactone, espironolactona para insuficiência cardíaca, aquele 25 miligramas. Foi o estudo dele, ele peitou um monte de gente na época, o pessoal não acreditava, ele levou o estudo até o final, droga já sem
né, com patente quebrada, sem um valor assim tão sem valor nenhum, né, droga muito barata, e ele mostrou um impacto muito grande da diminuição de mortalidade. Ele foi o grande pesquisador desse eixo renina-angiotensina-aldosterona. E, pasmem, ele continua sendo pesquisador à frente desses estudos, né, o Fidelio Fígaro, ele é o pesquisador principal. Ele hoje está com 93 anos, né, maravilhoso, né, ativo, e tem mais de 750 artigos publicados. É um monstro, né. Então acho que eu gosto de homenagear esses caras assim, e ele está à frente aí desses estudos principais da Daphne Renona, né, Fidelio Fígaro. E eu gosto também de lembrar que esses estudos vieram por conta tiveram uma ideia, né, por trás, né, por conta da Fine Renona, mas foi em homenagem a essa ópera de Mozart, Le Nozze di Figaro, né, que na realidade é uma ópera baseada numa peça com cunho político, né, de um francês, e que na época foi até censurada por Luís XVI, porque, trazia algumas coisas perigosas para a sociedade, né, que é a história do Fígaro, né, ele ia casar, na verdade são as bodas de Fígaro, né, ele ia casar com a Susana e o conde, já Almaviva, queria pegar a esposa dele. E na realidade a Susana com a condessa bolaram uma armadilha lá e e a armadilha para o conde, e na realidade isso aí foi o que era perigoso para a época, era mostrar que as mulheres eram mais inteligentes que os homens, né, e isso a gente sabe que hoje não tem mais nenhum problema da gente admitir isso, mas na época era uma coisa problemática, porque, vamos dizer assim, eh, serviçais mais inteligentes do que um conde, né, e isso era perigoso para o governo e tal. Hoje em dia a gente tem outras censuras, né, o Conde de Almaviva era porque ele não podia fazer referência a nada na França, então era uma referência lá a um conde de uma região espanhola, né, que fazia referência a uma região lá da Andaluzia, né. Se a gente fizesse hoje, seria como se a gente falar que, não pode falar que o juiz, desvia, nem toma uísque com bandido, ou tem esposa com um contrato de 120 milhões. Você teria que falar, eh Le Ruiz, Calvo Alejandre, em vez de falar o nome da pessoa. Então é mais ou menos isso, as coisas mudaram muita coisa, mas enfim, fica a nota aqui que o estudo, né, Fígaro e Fidelio tem cunhos, né, culturais, históricos legais, né, então só o registro. Se a gente seguir para medicina, voltar no caso, né, e aí a questão de adicionar inibidor de SLT2, que foi que o cardiologista sugeriu, né, eu fiz em seguida. Eu comecei a DAPA de 10 miligramas, até por conta da idade, porque ela poderia pegar de graça, né. Como ela estava com a glicada boa, eu reduzi um pouquinho a glimeperida de 4 para 2 e mantive a finerenona, não aumentei. Então, assim, a justificativa que eu pensei que um completaria o outro, né, o inibidor de SLT2 reduz a pressão glomerular. A finerenona antagoniza, obviamente, o receptor de mineral, mas tem vários efeitos aqui de inflamação também, eu não vou entrar especificamente nisso, tá. Você acaba também reduzindo um pouquinho o risco de hipercalemia com o inibidor de SLT2, apesar de poder até piorar um pouquinho a creatinina no início, mas no caso dela não aconteceu nada, e a gente tem a proteção aditiva. O estudo que mostrou isso e comprovou de forma muito bonita foi o estudo Confidence, que é mais recente, o estudo do New England também, tá. Eh e aqui o resultado eu vou mostrar no slide depois do estudo New England. Quando eu adicionei a DAPA, a glicada dela ficou mais ou menos a mesma coisa, glicemia boa, pressão estava estável, só botei aqui para saber mostrar que o LDL dela estava dentro da faixa, e ficou com a creatinina praticamente a mesma coisa, nem ficou com hipercalemia. E a albuminúria dela caiu, então caiu um pouquinho mais no início, estava 460, reduziu um pouco, e aqui ele caiu mais, teve um incremento de queda de 17, no total em quase 30, 24%, não chegou a 30 ainda. Então aparentemente a gente teve o efeito cinético aí de adicionar o inibidor de SLT2, tá. Então é aqui que eu estudo Confidence, que é essa que ele demonstrou essa sinergia. O estudo foi publicado no New England com 800 pacientes com doença renal crônica albuminúrica e diabetes tipo 2 com 3 braços. A finerenona de 10 a 20, a EMPA, que é o Jardiance,
e um grupo de combinação. E o estudo é muito bacana, ele mostra aí que cada um isoladamente, tanto a fenilrenona quanto a EMPA, reduzia em torno de um pouco mais que 30, mas quando você combinava, o benefício chegava a 50% na redução de albuminúria. Então, esses dados batem lá com o Fidelio Fígaro, em relação a percentual mais ou menos de redução da albuminúria, mas comprovando aí no estudo bem bonito e a redução, o efeito aditivo dessa combinação de inibidor de SGLT2 com fenilrenona, tá. E aí como é que a gente titula, né, porque ela estava com 10, e obviamente que eu pensei em aumentar, quais são os critérios para a gente aumentar? Potássio não pode estar alto, ele tem que estar com a taxa de filtração estável, e a gente tem que monitorizar esse potássio a cada, em geral a gente pede com um mês depois, né, além de monitorizar a creatinina. Tá, então eu aumentei para 20 miligramas, que o objetivo é você alcançar a dose máxima da fenilrenona, né, eu não entrei aqui nos conceitos de bloqueio máximo de inibidor de ECA ou de BRA, tá, mas aqui o objetivo é você alcançar a dose de 20 miligramas, tá, você tem que monitorizar o potássio, esse próximo slide que resume todos esses critérios do ajuste da fenilrenona. Então, para começar, você começa a 10 se a taxa de filtração for abaixo de 60. Ela estava com acima de 60, teoricamente ela até poderia ter começado 20. Mas eu também não começaria 20 não, começaria 10 e reavaliaria, tá. Se recomenda não começar se a taxa de filtração estiver abaixo de 25, você titula para mais caso tenha começado 10, se o potássio estiver abaixo de 4,8, que no caso dela estava, e você pode esperar um mês antes de fazer esse ajuste, tá. Em geral é bem tolerado a maior parte dos doentes. Você reduz para 10, se com 20 ele ficar ali com potássio acima de 5, tá, basicamente pela monitorização do potássio, e suspende temporariamente se o potássio for acima de 5,5. Você reinicia com a dose anterior se ele normaliza. Então no caso dela, eu estava com potássio de 4,2, tranquilo de aumentar, creatinina estável, então eu orientei ela a aumentar para 20 miligramas. Então aqui as conclusões. Nesse manejo integrado, a gente no início, ela não estava tão mal controlada, eu basicamente ajustei a pressão dela. Então, assim, a gente não deve deixar de manter a glicemia boa e manter o controle da pressão arterial. A fenilrenona em monoterapia, no nosso caso, reduziu pouco, mas tinha pouco tempo de uso. Os estudos da dose otimizada chegam a 30%. Quando a gente combinou, no caso dela, a gente sabe que tem efeito cinético, ela alcançou aí 24%, os estudos, né, como o estudo que eu mostrei do New England, mostrou em torno de 50%. Eu acredito que a gente otimizando, talvez eu alcance isso aí, ela sai até da faixa de macroalbuminúria, tá? Então, como eu falei, a titulação deve ser para a dose máxima, a gente deve almejar chegar a 20 miligramas, mas tem que monitorizar a creatinina e o potássio. E eu deixei de lado o último pilar, que é a questão do agonista GLP-1, que tem entrado como quarto pilar da nefropatia diabética. E eu particularmente acredito que tem um componente muito grande do peso. Não que eu desfaça do estudo, tem lá o estudo FLOW que mostrou 24% de redução, né, de desfecho renal e tal. Não estou desfazendo. Só como ela era paciente muito pouco sobrepeso, eu achei melhor não começar não. Eu falei, vou otimizar a fenilrenona, deixar ela bem controlada e deixei um pouquinho de lado. Então, eu sempre gosto de trazer coisa que eu faço diferente, senão a gente fica só no não, o guideline recomenda que tem que fazer os 4. O guideline recomenda, a gente faz se a gente achar que tem que fazer, tá. Então o resultado nesse, ela reduziu em 24% de albuminúria, eu espero que ela reduza mais, pressão está estável, a glicada está boa, então, a princípio, a resposta dela está caminhando bem. Então a mensagem aqui principal é vocês lembrarem, a combinação é importante, difícil, doente que às vezes vem sem inibidor de SGLT2, a maior parte já vem usando. Então aqui eu fiz o caminho foi inverso, ela fez a fenilrenona e depois eu associei, tá, mas é um avanço significativo para a gente reduzir essa microalbuminúria, no caso, ou no caso dela é macroalbuminúria, tá. Aqui as referências, o Fígaro, Confidence, e eu botei o standard da ADA de 2026. Eu botei esse aqui, botei até a foto, porque esse trabalho é muito bacana. Ele entra, tem umas imagens muito, muito bonitas dos mecanismos. Então, quem gosta de estudar, quiser olhar os mecanismos que cada um desses 4 pilares pode trazer em relação a como que você afeta a membrana basal, como que é a inflamação. Enfim, é um estudo, esse trabalho é muito legal. Então, quem quiser olhar, eu botei até me
peguei a foto inteira do que só a referência, porque esse trabalho é aberto, as pessoas conseguem pegar, tá? Então a mensagem mais direta hoje em relação à fenilrenona, espero que vocês tenham gostado, abraço para vocês.